Ô pastor, o senhor veio para cá, para Uberlândia, por volta aí dos seus 15 anos, certo? Uhum. Pastor, aconteceu algo na sua vida que foi trágico, que foi a perda da sua família. Consegue falar? O que isso significou para o senhor? O senhor perdeu pai, mãe, irmã? Como que foi isso? O que aconteceu? Como que isso te marcou? Como que isso... estranho aqui para mim. Agora poderia ser, porque seca. Né? O que isso significou pro menino que sai lá do Pará, que viaja quase 30 países, 800 municípios, quer dizer, um estado de Minas inteiro, né? O que significou para esse menino isso? Conta pra gente. Meu amigo, foi um tempo muito difícil na minha vida. Sempre é, principalmente quando a gente lembra. Mas assim... O que aconteceu? Como que foi? Conta pra gente. Eu perdi a minha irmã há 25 anos atrás, vítima de um acidente de carro. Ela tinha ido com a minha mãe em Goiânia. E no retorno eles sofreram um acidente no trevo entre Caldas Novas e Morrinhos, em uma rotatória para entrar na BR. Minha mãe olhou só para o lado dela e realmente minha mãe falhou e não olhou para o lado do passageiro. Quando ela entrou, uma caminhonete que vinha a alta velocidade pegou a minha irmã em cheio. Ela estava num Fiorino. A minha irmã foi arremessada a 17 metros. Arrancou até o banco do carro, com cinto de segurança e tudo. Minha irmã faleceu na hora. Minha mãe teve uma lesão no cérebro, quebrou a bacia, ficou em coma durante 45 dias. Minha irmã só foi saber sobre a morte da filha depois de 70 dias. Então foi um baque terrível. A vida passou, essa lesão no cérebro acabou gerando algumas células defeituosas e essas células posteriormente veio a formar um câncer na cabeça da minha mãe. E a minha mãe no ano de 2013, dia 14 de novembro de 2013, veio a falecer, vítima de um câncer. Minha mãe congregou aqui nessa série muito tempo, cantou aqui no coral, enfim. E, posteriormente, agora 4 anos atrás, eu perdi o meu pai, vítima de um infarto, lá na cidade de Paraíso, Tocantins. Então, assim, Rodrigo, a minha família praticamente foi dizimada. Faleceu minha irmã, faleceu minha mãe, faleceu meu pai. O senhor não tem mais irmãos? Sobrou eu e meu irmão, que é o pescador. O pescador. Só eu e meu irmão, eu e ele. Mas é uma situação tão difícil e eu sinto mais assim angústia quando chega o final do ano. A festa de Natal, o Réveillon, por quê? Porque os pratos diminuíram a mesa. A foto, vocês são fotógrafos profissionais, não precisa mais ficar tão de longe. Pode chegar mais perto, porque ficou só 2. Sinto uma saudade imensa do meu pai, da minha mãe, da minha irmã. Queria tanto tê-los aqui vivendo tudo que nós estamos vivendo agora. Vê-los sentindo orgulho de saber que o menino lá no meio da roça, que sonhava vendo um avião passar, hoje está vivendo sonhos e promessas de Deus na vida dele. Deus ainda me deu a honra do meu pai e minha mãe em vida, ainda ver muita coisa sobre o ministério fluir, acontecer. Ainda tive a alegria de dar muito orgulho, de dar muita felicidade para o meu pai e para minha mãe, sabe? E nessa época, muita gente achou que eu ia até suicidar, entrar em depressão, porque quando meu pai faleceu há 4 anos atrás, estava tendo uma onda gigantesca de suicídio de pastores no Brasil. Em um ano só, foi 55 no Brasil. E o povo preocupado comigo, o pastor Álvaro me ligava, sempre me acompanhando e tudo. Meu filho, e agora? Eu falei, pastor, eu tenho 2 escolhas. Ou eu vou afundar até não ter mais jeito, ou eu vou usar essa dor e vou canalizá-la para poder subir para cima. Eu vou usar isso como um trampolim. E se eu dava trabalho para o inimigo, agora é que eu vou dar mesmo. Eu vou pregar mais, eu vou fazer mais, eu vou correr mais atrás, eu vou me envolver. Eu vou estar mais ativo ainda, porque a minha mente não pode estar desocupada. Se ela estiver desocupada, eu vou lembrar. Mas se eu estiver envolvido, eu não vou ter tempo para poder estar lembrando. E ainda que eu venha lembrar, eu vou lembrar com alegria, vou lembrar com orgulho pelo paizão que eu tive, pela irmã, pela mãe que eu tive. Eu não vou lembrar com dor. Porque tem gente que fala assim, pastor, é amnésia. Não. Amnésia é não lembrar mais. Agora, cura é lembrar sem sentir dor. E hoje eu consigo viver isso. Hoje eu consigo viver, lembrar sem sentir dor. Porque a minha mente só consegue lembrar das coisas boas. Eu só consigo trazer à memória aquilo que dá esperança para o meu coração, sabe, para a minha mente. Sinto. Quando a minha mãe faleceu, gente, eu estava pregando em Juruti, no estado do Pará. É Baixo Amazonas, são 17 horas de lancha de Santarém para cima, sentido Oriximiná. E eu recebi a notícia que a minha mãe morreu, faltava 10 para 7 da noite, era encerramento do congresso. E eu, na minha cabeça, disse, eu não vou contar. Se eu falar para o pastor presidente, acabou o congresso. Mesmo que coloque outro para pregar, ninguém vai querer cultuar, vai virar um desespero. E eu firmei o taco. E eu fui para o culto, meu irmão. Fui para o culto e segurei no culto e preguei, irmão.
E nesse dia eu coloquei no meu coração, disse, hoje eu vou pregar como se fosse a última vez que eu estivesse pregando e minha mãe estivesse bem ali naquele banco me vendo pregar. Quando eu olho para o primeiro banco, senta uma irmã lá. Essa irmã é a cara da minha mãe, gente. Nossa. Não tem condição, gente. Foi para judiar do meu coração. E eu preguei. E lá no Pará não tem muito hora para culto acabar. Eu sei que eu comecei a fazer o apelo, era 11 horas da noite. E quando estava dando já quase meia-noite, 15 por aí, eu comecei a fazer o apelo. Jesus salvou 35 pessoas. E quando estava todo mundo ali na frente, eu falei, gente, agora deixa eu contar uma notícia para vocês. Vou contar para vocês uma parábola de um menino que sonhava em pregar. Esse menino não era para ter nascido, porque o médico já tinha dito para a mãe que se ela tivesse o terceiro filho, ela iria morrer, ela e a criança. Mas Deus colocou as mãos e o menino nasceu. E enquanto ele estava no ventre, a sua mãe colocava a mão na barriga e dizia, eu entrego ele às nações. Eu entrego ele na tua obra, Senhor. O Senhor soprará o nome dele nessa terra. Minha mãe a mãe profetizava sobre o filho. Só que aquela mãe teve aquele filho deu orgulho, deu alegria, deu prazer. A vida passou, ela viu aquele filho casar, viu aquele filho gerar neto, tal. Só que teve um dia que Deus, sem avisar, ele chegou e arrancou aquela mãe daquele filho. É como se tivesse amputado uma parte do corpo daquele filho. Aquele filho agora está sangrando, sem palavras, sem saber o que fazer. E eu concluí a parábola dizendo, quero dizer para vocês que aquele filho sou eu. E a mãe é a minha, que Jesus levou agora há pouco, às 6:50, antes de começar o culto. Eu estou pregando aqui sabendo que a minha mãe está morta. Meu amigo. Nossa. A igreja virou um negócio, irmão, um chororô, um negócio, mano de Deus. Era 3:30 da manhã, irmão, eu estava dentro dessa igreja, esse povo agoniado. E aí, vem a questão. Minha mãe com câncer, trouxe ela para Uberlândia, conseguimos cirurgia, fez tudo, só que não adiantava. O câncer dela fazia uma cirurgia, retirava, quando passava 30 dias estava do mesmo tamanho, era como uma erva daninha. E o médico falou assim, não tem solução, desenganou do médico. Minha mãe foi para Querência, no Mato Grosso, falou, meu filho, eu quero morrer lá, perto da minha família lá e tal, já fiquei muito aqui com vocês, com os filhos, e ela foi para lá. Só que na minha última visita, a minha mãe, Rodrigo, eu abracei minha mãe e eu estava indo lá toda semana de carro praticamente, gente. 1.300 quilômetros, eu ia e voltava. E ia quantas vezes fosse preciso. Mãe é mãe. E aí, meu amigo, um dia eu despedi da minha mãe. Quando eu estava saindo, ela falou assim para mim, meu filho, volta. Aí eu voltei e ela falou assim, meu filho, você vai me prometer uma coisa. Ela falou assim, me abraça. Aí eu abracei. Quando eu abracei, ela disse assim, você fica abraçado o tempo que você quiser, mas tenha certeza. Quando você me largar, esse vai ser o último abraço que você me deu nessa terra. Porque o próximo, você só vai dar no céu. E eu segurei, eu abracei minha mãe meia hora, 40 minutos, eu com medo de apertar um pouco, por causa dos ossinhos dela já frágil. E quando eu soltei a minha mãe, ela falou assim para mim, meu filho, você vai me prometer uma coisa, Deus vai levar a sua mãe. Deus já falou comigo, ela era muito de oração. E disse, só que você vai me prometer uma coisa, você vai vir aqui fazer o meu culto fúnebre. Eu disse, não, mãezinha, de jeito nenhum. Que pedido é esse? Pedir para fazer o culto fúnebre da própria mãe. Eu trago o pastor Álvaro, que a senhora gosta tanto, eu converso com ele, eu dou um jeito. Ela disse, não, meu filho, Deus me deu um filho pastor, você é o meu orgulho, você vai fazer, me promete. E ela fez eu prometer. E eu fui embora. Agora eu tô lá no Baixo Amazonas e me lembro da promessa que fiz para minha mãe. E agora? A lancha só passava no outro dia, 2 horas da tarde, até eu chegar em Santarém, até eu pegar voo. Irmão, quando era 6 horas da manhã, o pastor bate no quarto do hotel. Pastor, vambora, vamos para a pista ali da mineradora. Eu saí correndo, carregando trem e tal. Cheguei lá, tinha um aviãozinho, um teco-teco, no meio de uma pista lá de uma mineradora chamada Onça Puma. E eu entrei dentro desse teco-teco, irmão. E o piloto me socou dentro desse teco-teco, irmão, e foi me levar para poder fazer o sepultamento da minha mãe. E eu disse pro pastor no meio da pista, disse, pastor, deixa eu sepultar minha mãe. Daqui uns 30 dias eu vou ligar para o senhor vai me dar o valor desse avião, eu vou pagar esse trem para o senhor, nem que eu tenha que vender alguma coisa minha. E ele falou, meu filho vai sepultar tua mãe, não te preocupa não. Aí passou uns 2 meses, eu liguei para ele, pastor, eu quero o preço do avião. Não, pastor, não tem preço de avião não. Eu quero o preço, pastor, não é justo, é muito alto para a igreja pagar. Ele falou, meu filho, você vem aqui e nos abençoa, é obrigação nossa te abençoar. Pastor, e eu insisti, ele falou, só para te contar, pastor, sabe aquele irmão que só almoçou na casa dele? Maior plantador de cacau do Baixo Amazonas? Eu falei, sei, pois é. Nós fizemos uma reunião de ministério. Na reunião de ministério, nós lemos na ata o valor do avião, R$15.000. E quando nós lemos o valor na ata, todos os obreiros concordou que a igreja, né, pagou com caixa da igreja. Mas quando nós falamos isso, aquele empresário levantou e falou, não, pastor, José de Arimateia apareceu e falou, não, pastor, essa aí é minha. Essa aí do avião aí do pastor para ir lá sepultar a mãe, essa aí é minha. Essa aí eu estou devolvendo para o caixa da igreja. Deixa eu ser abençoado, essa aí é minha. Até na morte, Deus cuidando, fazendo milagre. E
No sepultamento da minha mãe, gente, não parecia sepultamento, parecia culto. O povo falava em línguas, em mistério, eu preguei, eu chorei, eu fiz apelo, 14 pessoas aceitou Jesus. 4 irmãos da minha mãe, que estavam afastados da igreja há mais de 20 anos, se reconciliaram. E tem gente que pensa, se reconciliou pelo momento da comoção, do caixão. Não, estão crentes até hoje. Que seja, até hoje. né? Que seja, voltou para Jesus, né? Tem 8 anos, voltaram e ficaram, meu irmão. Estão lá enraizados até hoje. Então, eu resolvi canalizar toda a dor que eu senti na alma. Eu resolvi canalizar isso para poder abençoar a obra, para poder servir pessoas. Eu consegui transformar isso, sabe? Não é fácil, né, não? Tem dia, irmão. Outro dia desse eu estava pregando no Maranhão, bem no Dia das Mães, que é tanto de mães sendo homenageada. Vamos dar um presente para a mãe mais velha. Chamou a irmã mais idosa, chamou a irmã lá de 95 anos de idade, 18 filhos, irmão. No Maranhão eles gostam de fazer filho. E eu fui lá, irmão, abraçar a velhinha de 95 anos de idade, eu falando, meu Deus, a minha morreu com 58 anos, Jesus. Podia tanto, oh, Jesus. Disse, ela veio ao menos 5 aninhos a mais, meu Deus, para eu ter ela. Cadê ela? Cadê ela? E aí, no que eu estava naquele sentimento, nesse dia lá, eles me viram chorar, sabe o que fizeram? Juntaram 100 mães. Fizeram assim, pastor, vem cá. Fizeram eu descer lá embaixo. Aí eu desci, fica aí. Aí as mães veio chegando assim. Aí veio 100 mães assim, me envolveram e deixou eu no meio assim. Nossa. Aí disse, pastor, nós sabemos que mesmo um abraço de 100 mães não vai curar a falta da sua. Nossa. Mas nós queremos que 100 mães hoje lhe dêem um abraço para você poder se sentir amado. Então Deus foi me dando gente no Brasil para cuidar de mim, para cuidar do meu coração, sabe? E eu poderia, tem gente aí, né, entregando os pontos por tão pouca coisa, né? Por tão pouca coisa, estão parando, estão desistindo, estão desesperados, não é? Então a gente precisa superar isso. Você precisa ser mais forte do que a situação que você vive. Porque no dia que você for mais forte do que ela, nunca mais Deus te faz voltar a viver aquilo. Então eu cresci muito nesse tempo. Muito, muito, muito. É por isso que hoje está difícil alguma coisa para poder me abalar, que as pancadas já foi grande.